Boa noite, boa noite. Muito bem-vindos. É com muita alegria que a gente está aqui hoje, nessa noite super especial, num tema muito relevante, né? E eu acho que pela minha voz vocês já devem ter percebido da onde que a gente tirou a inspiração, né, para esse tema de hoje. Então, eu agradeço muito, espero que é, vocês possam aproveitar bastante todo o conteúdo que a gente vai compartilhar aqui com vocês hoje. Agradeço por terem aceitado o nosso convite, né? E já preparem aí papel e caneta para que vocês possam sair daqui com todas as dicas para cuidar melhor, né, da família de vocês, de todas as situações que podem nos acometer aí nesse inverno e no verão também, né? Porque lá no hemisfério norte a gente sabe também que a falta de umidade no ar, né, também provoca bastante essas viroses. Então, meu nome é Antônia Alves, eu tenho 53 anos, sou psicóloga de formação, 25 anos de empreendendo no comércio varejista aqui no Rio de Janeiro, e há 2 anos e meio como consultora de bem-estar da doTERRA, onde os óleos essenciais transformaram a minha vida, transformaram o meu estilo de vida. Na verdade, eles vieram somar no momento em que eu já estava buscando por uma situação mais natural, me cuidar de uma forma mais saudável, voltar a fazer exercício. Então a doTERRA veio assim somar a esse estilo de vida e hoje a gente adota os óleos essenciais e todos os produtos da doTERRA, né, toda a parte de suplementação, como uma forma da gente estar não só amenizando sintomas, mas também principalmente prevenindo e amenizando situações que poderiam ser mais graves. Então é nessa pegada, assim, nesse tom que a gente vai começar aqui. Eu vou pedir licença para compartilhar minha tela para que a gente possa já aproveitar todo o conteúdo que a gente está trazendo para vocês hoje. Tudo certinho? Então, como que a gente pode estar usando então a aromaterapia como suporte para essas questões de gripes e viroses respiratórias? A gente sabe que agora nesse período aumenta muito. Então, o que que a gente quer construir com vocês aqui nessa noite? A gente entender qual é o cenário, né? Por que que os casos de gripe e viroses respiratórias sobem nesses momentos, né? Tem esse pico, né? Reconhecer quais são os vírus e os sinais de alerta. O que que é isso? Diferenciar qual é um quadro comum de sinais que realmente pedem uma avaliação médica imediata. Dominar a aromaterapia como suporte, ou seja, como que ela age de forma inalatória, quais são as outras formas de uso, e um guia prático que a Vanessa vai trazer de cada óleo que vai estar dando esse suporte. E preparar a prevenção por volta às aulas, porque a gente sabe que também é um outro momento em que as crianças acabam estando bem muito juntas, matando as saudades, e levando para o ambiente escolar tudo aquilo que elas tiveram contato durante as férias. Então, também é muito bom que a gente esteja atento a esse momento de volta às aulas. E aí, entendendo então o panorama atual, né? Tanto aqui no Brasil, que está inverno, quanto lá nos Estados Unidos, onde a Vanessa está, que é verão, são situações em que estão tendo picos de influenza aqui no Brasil, né? A gente já viu que a partir do dia 1º de julho a OMS confirmou esse aumento da influenza e principalmente Brasil e Chile. E isso faz com que os prontos atendimentos fiquem lotados, né? As internações aumentem e, infelizmente, os leitos pediátricos de UTI. Então, a gente precisa realmente ter toda essa clareza, né, de quando é a hora realmente de procurar o médico, para que a gente também não se exponha gratuitamente às situações mais graves.
E lá no verão também tem essa questão do sazonal, porque também é uma época muito seca, né? Então acaba que eles registram também casos com maiores recorrências. E daqui a 3 semanas a gente sabe que tanto aqui quanto lá eles vão estar voltando das férias. E como eu falei, a criançada gosta, né, de estar junto, de se abraçar, de matar as saudades, e aí acaba ficando nos ambientes fechados, e isso acaba aumentando a circulação viral, e então é hora da gente realmente agir preventivamente. Como que essas viroses acabam se instalando e evoluindo no nosso corpo? Primeiro, a gente precisa entender como que elas transmitem. Então, as gotículas, né, é, do, do nosso, do, no- da, dos aerosóis, e assim, a questão do nossa, esqueci agora a palavra, gente, desculpa. A gente acaba contaminando quando a gente espirra, né? Quando a gente tosse, essas gotículas acabam contaminando as superfícies que tem ao nosso redor. Aí vem uma outra pessoa, passa a mão, acaba levando no nariz, na boca e trazendo esse vírus para dentro de si. Ou mesmo através do ar, né? Essas gotículas elas conseguem também através do ar se espalhando. Então, quando aumenta a circulação do vírus nos lugares fechados, acaba que essa transmissão ocorre mais vezes, que eu acho que é o que aconteceu comigo. Fui no evento, né, no sábado, dia 4, em que no Rio de Janeiro estava chovendo, muito frio, e, sei lá, 70, 100 pessoas num auditório com ar-condicionado. Com certeza alguém devia já estar contaminado, alguns vírus já deviam estar circulando ali, aliado a outras situações, né, de baixa imunidade, eu me alimentei mal nesse dia, peguei friagem, viajei, tomei vinho, ou seja, uma série de situações que competiram para que eu acabasse sendo contaminada. E aí, uma vez que eu fui contaminada, esse vírus ele invadiu meu organismo através, né, das mucosas. É muito importante a gente entender que as mucosas, quando elas estão ressecadas, por isso que o ar frio e seco ele favorece as gripes e as viroses, por conta disso, que a mucosa, quanto mais ressecada, mais fácil do vírus se instalar e começar a se replicar. Com isso, vai ter uma resposta inflamatória do corpo, em que ele vai reagir com febre, congestão, dor, e produzindo todo aquele muco que a gente acaba expelindo através da coriza, da tosse. E quando o quadro, de fato, evolui, ele acaba indo para as vias inferiores, né? Eles não ficam só aqui na nossa. A gente não fica mais só congestionado. Acaba que ele vai para os nossos pulmões e a situação fica mais grave. Então, quando é importante buscar atendimento médico? E eu acho isso fundamental, porque, por exemplo, eu não me expus a um pronto atendimento. Por quê? Porque eu já tinha essas informações, então eu analisei o meu corpo, vi qual era a minha dificuldade, né, de respiração, se eu estava com febre, ou seja, minha febre não passou dos 37,5, então não tinha sentido eu ainda me preocupar. A minha respiração não tinha chiado, era uma respiração ainda relativamente lenta, não era uma respiração curtinha, sabe? Em que você fica precisando respirar muito curtinho para poder dar conta. Então, eu não senti assim alteração no meu sono, né? Ou seja, eu não fiquei muito molinha e tal. Então eu aguardei
e não fui ao médico, porque eu sabia que o quadro que eu estava era um quadro viral de uma gripe que tem o seu ciclo, né? E qual é o ciclo? Geralmente a gripe ela dura de 7 a uns 10, 15 dias. Então a gente espera, caso não haja nenhum tipo de sintomas que denote um agravamento, a gente não precisa buscar o atendimento médico. Ah, Antônia, você está dizendo então que a gente é contra o médico? De jeito nenhum. O que eu estou querendo dizer é para a gente não se expor em nenhum pronto atendimento, porque geralmente quando a gente vai, a gente acaba indo num pronto-socorro que vai estar lotado de pessoas que sim, podem estar com influenza, podem estar com Covid, podem estar com outras situações que vão agravar o meu quadro, porque realmente eu já vou estar debilitada. Então é muito interessante que a gente consiga ter essa clareza dos nossos sintomas para que a gente não se exponha gratuitamente. Mas é claro que havendo qualquer outro agravamento, principalmente quando a gente fala em crianças e idosos, a gente tem que ter um cuidado e uma atenção e uma observação redobrada. Então aqui é um quadro mais ou menos que mostra para vocês quais são, se vocês quiserem tirar print, tá? Os vírus mais comuns que nos acometem nessa época, né? Que é a influenza. Esse vírus que a gente chama de VSR, que é o vírus sincicidal respiratório, o rinovírus e o coronavírus também, né? Que é o Covid. Então, se apareceu um início rapidamente, né? Não foi um quadro que foi evoluindo, e a febre já alta, com tosse seca, mialgia e cefaleia, é um sinal de alerta para influenza, tá? E influenza é tão ou mais grave e preocupante quanto o Covid, tá? Esse vírus VSR, ele tem uma evolução mais gradual, a febre ela é variável, a gente tem esse sibilos aqueles chiados, né, da respiração e já uma dificuldade respiratória. Então, em casos de crianças, né, e lactantes, grávidas, a gente precisa ter uma atenção redobrada. Tem um início progressivo, sem febre alta, uma coriza, espirro, congestão, é aquela gripe, aquele resfriado. 30 a 50% desses resfriados, as gripes que nos acometem, que é mais ou menos foi o que aconteceu comigo, né? O meu quadro. E assim como a parainfluenza. Então, assim, é muito importante que a gente tenha clareza desses principais sintomas para saber quando realmente a gente precisa procurar o médico e ficar mais atento. Esse VSR é um vírus que é pouco falado, né, não é tão famoso, né, vamos lá, como com a influenza, mas ele está tendo um histórico bastante relevante no último tempo. E a principal causa de internações de bebê por doenças respiratórias. Então, eles acabam sendo subnotificados porque eles podem ser confundidos com outros vírus. E qual é a gravidade aqui? É que ela pode evoluir para uma bronquiolite. Lembra que eu falei que quando o quadro evolui, ele desce para a parte inferior, né, respiratória? Então, a bronquiolite, ela tem um único evento na vida, que é antes dos 2 anos. Até os 2 anos, a criança realmente ela tem esse quadro que pode ser, que é bastante sério, que é a bronquiolite, mas ela vai ter uma. Depois ela vai ter outros quadros que podem parecer tão graves quanto, mas não são denominados como bronquiolite. Pode evoluir para uma pneumonia viral e, e essas duas situações elas são muito graves em menores de 5 anos e em idosos. Então, os bebês precisam da nossa atenção, como os idosos, e para quem já tem doenças respiratórias prévias, como asma, bronquite. Então, a gente precisa ter atenção. Uma das coisas que eu fiquei bastante alerta era a cor do meu muco. Então, toda vez que eu tinha coriza e que eu limpava as minhas vias aéreas superiores, né, seja no banho,
seja no lenço, eu olhava a cor do muco. Enquanto ele estava transparente, branco e amarelo, eu sabia que eu estava no processo normal de gripe, de resfriado. Era um processo em que o meu corpo estava combatendo normalmente aquele vírus. A partir do momento que ele fica verde, ele já começa a ter uma indicação de um agravamento de infecção, de inflamação. O cinza é porque pode ter sido aspirado algum tipo de fumaça, algum outro tipo de situação, e ele um pouco mais avermelhado já indica que está tendo algum tipo de sangue, não necessariamente que seja uma situação grave, mas precisa de uma avaliação médica para saber o que está acontecendo. Então, a cor do muco também é muito importante nessa questão da avaliação do quanto ficar mais tranquilo ou procurar uma orientação médica. E aí, o que a gente vai ter de prevenção, né? O que a gente pode fazer? A vacina, ela realmente, ela tem um protocolo aqui no Brasil, em especial, muito interessante. Ela tem um calendário muito vasto, mas infelizmente poucas pessoas ainda se vacinam contra a influenza e o Covid. E as pessoas não dão muita importância. E qual é a grande questão da vacina? É que mesmo que você seja acometido pelo vírus, ele vai vir de uma forma mais branda, né? Então, esse que é o importante da gente se vacinar. Outra é a higiene, lembra que eu esqueci das gotículas, né? De quando a gente tosse, quando a gente espirra. Então lavar as mãos frequentemente é uma etiqueta respiratória, não só para se proteger, mas como para proteger o outro. Uma vez que você vai tocar em corrimão, você vai apertar a mão do outro, você vai estar constantemente tocando em objetos que outras pessoas podem vir a tocar também. Então é uma etiqueta que não só para o seu cuidado, para a sua prevenção, mas como também para o outro. E manter o ambiente sempre limpo e arejado. Lembra também que eu falei que os ambientes secos favorecem também a proliferação do vírus? Então, quanto mais limpos eles estiverem, mais arejados, mais a gente consegue controlar o ambiente. E aqui a aromaterapia é muito importante. Então, aqui em casa, eu fui acometida, mas o João não. Por quê? Porque o difusor, ele está o tempo todo com Purify, o tempo todo com On Guard, o tempo todo com limão. Ele está o tempo todo protegendo o meu ambiente, para que outra pessoa não, não se contamine. Então, eu acabei não vendo a Elisete não entrou, né? É. Então, o suporte da aromaterapia, ela vai ajudar muito nessa questão de manter o ambiente mais limpo e arejado, não só o ambiente, mas como nós, quando a gente for usar, principalmente no difusor. Então, a gente pode usar é, alguns desses óleos já são mix, né? Já são blends, tanto o Purify quanto o On Guard, eles já são mixes destinados a nos ajudar nesse sentido da limpeza. Uma outra situação é a hidratação, ou seja, a gente beber bastante água, ajuda demais. Novamente, mucosa seca é ambiente favorável para a proliferação do vírus. Então, a gente manter as mucosas sempre úmidas, favorecer também favorece que a gente faça com que a gente coloque o muco para fora de uma forma mais fluida. E quando necessário, sim, a gente recorrer à medicação. E aqui tem duas orientações assim que eu gostaria de dar. Primeiro, que a gente a gente não deve deixar de tomar o remédio quando prescrito. E o que é remédio prescrito? Remédio que foi receitado pelo médico. Não aquele xarope, não aquele remédio que a gente sentiu os primeiros sintomas, a gente corre para a farmácia e aí o farmacêutico, o balconista,
ou o amigo indicou, toma esse xarope que não sei o quê. E aí eu vou contar por que que eu tô falando isso. Porque no final de semana que eu viajei, o meu padrinho de 90 anos também ficou resfriado e eu não estive com ele. E no final de semana que passou, no sábado ele estava muito mal. Não de gripe, mas ele estava completamente tonto. E aí eu fui tentar entender por que que ele estava tão tonto, tão tonto, tão tonto. E ele tinha tomado um remédio que ele toma para uma dor que ele sente, que ele já não deveria estar tomando, que ele se automedica, mas ele continua tomando. E já tinha mamado, porque não tem outro nome, três, dois terços de um xarope. E eu fui olhar qual era o xarope que ele estava tomando. E fui comparar as duas bulas do xarope com o remédio. E aí realmente dava exatamente o quadro que ele estava: vertigem, tonteira, exaustão, erupção na pele. Na hora que eu comprovei para ele, eu falei assim: você está se automedicando de forma errada. Você tem quase 90 anos, ele vai fazer 90 anos sábado. Aí eu falo, você abusa da saúde que você tem. Então, o que acontece? Então, é muito importante que a gente tome remédio, sim, mas prescrito pelo médico, para que a gente não incorra em tomar um xarope que vai acabar nos prejudicando. E aí, a aromaterapia, ela vai, então, trazer todo esse suporte para que a gente possa é, passar desse período de avaliação até chegar no médico, né? Então, ele vai ter ela vai atuar tanto no suporte respiratório para congestão e tosse, no suporte ambiental para reduzir os vírus no ar, o bem-estar no sono, ou seja, ajudando a gente também a se recuperar, dormindo melhor e nos sentindo melhor, e no suporte emocional através da via olfatória. Os óleos essenciais, eles são compostos voláteis, né, que são retirados das frutas, das flores e especiarias, são 50 a 70 vezes mais potentes que as ervas, são soluções alternativas naturais, pois diminuir o uso de remédios, e por conta de serem altamente potentes, né, uma gota pode equivaler a 28 xícaras de chá de uma planta, né, de uma erva, como o peppermint, por exemplo. Então, eles custam menos que centavos por gota e não têm efeitos colaterais. Eles podem ser usados de forma aromática, como eu já falei, no difusor, ou fazendo a inalação individual, de forma tópica, quando diluído, fazendo massagens na planta dos pés, nos pulsos. Então, quando eu tive essa febre de 37,5, eu usei o peppermint para me ajudar a baixar a febre na sola do pé e aqui na nuca. E no caso da ingestão, apenas quando orientado e supervisionado, tá? A gente aqui no momento a gente não vai falar sobre a questão de ingestão. Eles funcionam através do aroma que entra nos nossos neurônios receptores olfativos pelas cavidades nasais, chegam ao nosso bulbo olfatório e atuam no nosso sistema límbico, que é o sistema responsável pelas emoções e pela memória. E é assim que ele vai funcionar de uma forma modulando as nossas emoções, né? Ele interage diretamente, chegando ao sistema nervoso central. Tem uma ação localizada, porque ele tem um efeito mucolítico, o limão é excelente, e anti-inflamatório direto também, tanto no trato respiratório, quando a gente faz a inalação do óleo. E é uma absorção segura, porque ela é sistêmica e limitada, porque ela vai usar ela bem diluída, né? E bem orientada, ela vai poder ser absorvida de forma sistemática pelo nosso organismo. Então, ela pode. Aqui eu meio que já falei, né? Das inalação direta, da difusão. E eu queria, então, interromper aqui o meu compartilhamento
para poder chamar a nossa aromaterapeuta, linda e maravilhosa, que preparou todo esse conteúdo para nós e que vai poder trazer os óleos essenciais, um protocolo de uso. Eu queria só terminar antes de falar com a Vanessa, assim, usem, não é complicado, né? Se vocês não têm medo de comprar um xarope que possa fazer mal sem orientação médica, não tenham medo de usar os óleos essenciais, desde que sejam, eles podem ser seguros. A gente pode inalar fazendo uma inalação no vapor, colocando no banho, né, de forma muito segura e nos proporcionando bastante conforto. E eu tenho certeza que é isso que a Vanessa vai trazer aqui com todo carinho para vocês. Então recebam com muito carinho, com uma salva de palmas, essa mulher maravilhosa, nossa aromaterapeuta Vanessa Proença. Boa noite a todos. Obrigada pelas palavras, Antônia. Obrigada a todos que estão aqui hoje. Eu sempre gosto de dizer que se você está aqui com a gente é porque alguém que gosta muito de você te convidou para ouvir esse conteúdo que a gente sempre prepara com muito carinho, todos nós. Bom, meu nome é Vanessa. Como a Antônia falou, eu moro nos Estados Unidos há 2 anos e meio. É, Sou historiadora e arquiteta de formação, terapeuta por paixão, né? Comecei a trilhar esse caminho nos óleos essenciais há 2 anos, já conhecia, utilizava de maneira mais empírica, sem muito estudo, e quando fui apresentada para a Terra, me apaixonei pelos óleos, me apaixonei pela empresa, me apaixonei pela estrutura que a gente tem aqui e fui aprofundar. Então, né, uma das terapias que eu trabalho hoje e é a que eu mais trabalho é a aromaterapia. E eu sou apaixonada pelos olhos, como a Antônia falou, né? Se a gente não tem medo de tomar um remédio para dor de cabeça, para uma tosse, que é algo sintético, né? Por que que a gente vai ter medo de usar algo que a natureza nos presenteou? É só a gente saber utilizar e ter a orientação correta, né? Que a gente só vai extrair o que tem de melhor desses produtos. Eu sou mãe de uma menina linda de 11 anos, então assim, eu estou neste cenário, né? Por enquanto ela não está gripada, espero que continue assim. Porém, a gente sempre tem que ter os cuidados com as nossas crianças. Aqui no hemisfério norte, a gente está no verão, a gente não está tendo picos de casos como vocês, mas aqui a gente também fica muito no ambiente fechado por conta do ar-condicionado, então a gente está tendo sim, em algumas regiões dos Estados Unidos, já aumentos de casos de gripe, de influenza, enfim. Então a gente também aqui está redobrando os cuidados, porque também, né, 10 dias depois de vocês, a gente tem a volta às aulas aqui, e essa é a nossa preocupação, tanto com as crianças aí quanto com as crianças aqui. Eu vou pedir licença para compartilhar a minha tela e dar sequência na nossa apresentação de hoje, então. Eu gostaria de saber, deixa eu só reduzir aqui para um quadradinho. Antônia, você que está na minha tela, está compartilhando? Ótimo, então vamos lá. Quando a gente fala então dos olhos, né, eles agem então pela via inalatória. Para crianças, vai ser preferencialmente a via que a gente vai usar. A gente não vai falar em ingestão para criança, porque o organismo deles é muito delicado, é muito sensível. A gente vai trabalhar com a forma tópica em algumas situações, mas para gripes, resfriados, todo esse quadro viral que a gente vê, a via inalatória ela é a mais eficiente, tá? Ela atinge tanto o sistema nervoso central, da forma como a Antônia comentou, e dali ele alcança o nosso organismo inteiro, e também ele alcança os nossos pulmões. Então, aqui eu já vou dar uma dica para vocês. A gente sempre fala do uso dos olhos quando a gente respira, né? Que a gente pinga na mão, faz a inalação direta com as mãos em concha. Para nós adultos, essa via é excelente, ela é extremamente rápida. Vocês vão perceber que uma inalação de limão, por exemplo, a gente começa a colocar o muco para fora de maneira muito rápida. Mas para crianças, às vezes, essa forma pode ser também um pouco forte demais. Então, o que que eu recomendo? Difusor, tá? O difusor ele pode demorar um pouquinho mais para fazer o efeito, porque ele não está sendo uma inalação da molécula direta, ela está dispersa no ambiente, mas ela atinge sim os pulmões, tá?
mas ele vai fazer de uma maneira muito mais suave, muito mais gentil. E aqui eu também vou fazer uma observação. Crianças menores de 2 anos, a gente pode, principalmente na hora de dormir, o que que eu recomendo? A gente liga o difusor, deixa no ambiente circulando no quarto da criança, sem a criança, deixa a porta fechada. A hora que a criança vai entrar para dormir, a gente desliga, abre a porta e coloca a criança lá dentro. As moléculas estão no ar. Criança crescer um pouquinho, de 2 até 5 anos, você pode deixar até funcionando à noite, mas coloca longe da cama, deixa a porta aberta, também para não ficar muito saturado o ar, tá bom? E vamos sempre trabalhar com difusor. Claro, tá brincando na sala, um ambiente maior, pode deixar ele ali circulando, não deixa tão perto, porque assim a gente vai fazendo a exposição da criança, mas de uma maneira mais suave, onde ela vai responder sim, tá? Mas a gente não faz uma aplicação tão incisiva que possa aí machucar, que possa causar um desconforto nas crianças, tá bom? E se a gente for falar de aplicação tópica, nós vamos falar daqui a pouquinho, sempre bem diluidinho, para evitar também, facilita a absorção e evita aí que a gente tenha uma reação na pele. Os óleos essenciais, então, por função respiratória. Que óleos que a gente pode usar? E aí eu vou já colocar aqui algumas ressalvas. Tomilho, orégano, manjericão podem ser colocados. Eles são fortes, então a gente não vai pôr no quarto. A gente pode pôr uma gotinha lá naquele difusor que eu comentei que fica na sala, porque ele ajuda a proteger o ar, a proteger o ambiente, evita a proliferação. Em algumas famílias, a gente vê colocar uma gotinha ou do orégano ou do tomilho no azeite para crianças a partir de 2 anos, que aí quando a gente vai temperar a salada, coisa assim, a gente já vai ali aprendendo a fazer o organismo aprendendo a fazer uma proteção antiviral, tá? Óleos que fazem a expansão pulmonar, então quando dá aquela falta de ar que parece que estão fechando o peito, eucalipto e hortelã-pimenta. Só que esses a gente não usa em crianças menores de 7 anos, porque eles podem ter um efeito contrário do que a gente quer, tá? Então, para adultos ou crianças maiores de 7 anos, a gente pode até pôr ali num difusor, como eu disse, na sala, coisa assim, porém, nós não vamos usar para os menores, tá bom? Para nós adultos, tá bem constipado, pode até pôr uma gotinha ou de um ou de outro no chão do banheiro, quando vai tomar aquele banho quentinho que faz o vapor, ajuda também a aliviar a respiração. Ambientes livres de vírus. Gente, limão e os blends cítricos, eu trouxe aqui para mostrar para vocês o Citrus Bliss. Ele tem os nossos 7 cítricos e tem junto o vanilla. Esqueci o nome agora em português, desculpa. O vanilla, que traz um aroma gostoso e eles limpam os ambientes. A gente vai matando aqueles vírus que estão no ar. Para crianças maiores de 5 anos, a gente pode usar o On Guard. As pessoas, o On Guard ele é muito gostoso, mas ele tem canela. Então, para crianças menores de 5 anos, a gente não usa o On Guard, tá? Mas a gente tem uma alternativa maravilhosa, que é o Rolon da linha Kids, o Stronger, que ele substitui o On Guard para crianças entre 2 e 5 anos. Você pode aplicar tópico no pé antes de dormir à noite. Ele ajuda a fazer essa barreira protetora, essa prevenção, tão bem quanto o On Guard, mas sem ter perigo aí da criança ter algum efeito colateral que a gente não queira, tá? E o Tea Tree, que é a melaleuca, você também pode colocar nos ambientes maiores, como a sala, um local onde as crianças estão brincando, que ele é um antiviral e um antifúngico poderosíssimo, antibactericida, ele vai ajudar a matar os vírus no ar. E o que que é seguro para os piquititinhos? Gente, limão e lavanda são coringas. O lavanda, ele é calmante, né? Ele ajuda a dormir gostoso e ele acalma aquela tosse que machuca a criança. E o limão mucolítico para gente, para criança, para qualquer idade. Você inalou um limão, você vai ver, começa a desprender aquela mucosa, aquele catarro preso e a gente começa a pôr para fora e eles são seguros em qualquer idade. Então, bebezinho, menor de 6 meses, tá carregadinho? Blend uma gotinha de limão, uma gotinha de lavanda no difusor. Fecha o quarto, deixa ele ali funcionando por 1 hora, 1 hora e meia. A criança vai deitar, desliga, abre a porta e coloca ele ali para dormir. E cuida da criança à noite, porque a hora que ela começar a colocar isso para fora, ela pode engasgar, tá bom?
Contraindicações para faixas etárias, então, já comentei da canela, o cravo também, então proibido para menores de 5 anos, então a gente não usa o On Guard, a gente substitui pelo Stronger. Menores de 7 anos, todos os canforados, como hortelã-pimenta. O Brief, né? Ele também tem hortelã-pimenta, ele também tem o eucalipto, então a gente não vai usar também em menores de 7 anos. A gente vai trabalhar com o lavanda e o limão. Tomilho, que é ali que eu comentei que a gente pode colocar no difusor, não vamos usar no difusor, não, desculpa, no azeite. Maiores de 2 anos a gente pode colocar. O mesmo vale para o orégano. Algumas pessoas gostam de pôr em ambientes grandes uma gotinha do orégano para maiores de 2 anos, 3 anos. Pode colocar se o ambiente for grande, tiver arejado, mas ele tem um cheiro bastante forte, então a gente vai pôr no máximo uma gotinha. Os óleos canforados em geral, como eu já comentei, eucalipto, hortelã-pimenta, a gente não vai usar. E os cítricos, que a gente pode usar, inclusive de maneira tópica, a gente só vai cuidar para colocar um protetor solar, porque ele é fotossensível, ele queima. O que que eu costumo falar? Por via das dúvidas, eu não sei se esse aqui queima, se esse aqui não queima. Usou um óleo de maneira tópica, protege com protetor solar. Não precisa ficar pesquisando qual que protege ou não, tá? Assim você está sempre cuidando da pele. E diluição, sempre muito bem diluído. Criança, a gente vai falar aí até 2 anos de 0,5% de diluição. Os maiorzinhos, 1%, porque a pele deles é muito sensível, absorve muito e tem óleos que queimam. O orégano, uma gotinha de orégano, a canela, uma gotinha de canela que você coloque puro ou numa diluição alta, você pode queimar a pele. Então a gente sempre vai cuidar. Vanessa, como é que eu sei que eu faço essa diluição? Eu não conheço. Conversa com o seu consultor, ele vai saber te orientar qual percentual, quantas gotinhas isso significam num vidro de 5 ml, de 10 ml, de 30 ml. Você sempre tem como ter a orientação, tá? Para fazer aí a diluição mais segura para sua criança. Os limites clínicos, né, como eu disse, contraindicados. Riscos de epilepsia, então a gente não vai usar alecrim, sálvia, porque a gente não sabe se a pessoa, a criança tem predisposição à epilepsia, às vezes algumas vão ter só casos maiores, então esses podem desencadear, então a gente evita esses óleos em crianças. Quem tem asma grave, cuidar com a inalação direta, porque pode ter um efeito contrário, às vezes até um óleo que é para expandir, ele pode fechar. Então, converse com um médico, converse com um aromaterapeuta para saber a melhor forma de você utilizar. Fotoxicidade, como eu comentei com vocês, a exposição ao sol e metabolismo hepático, por isso que nas crianças a gente não vai fazer ingestão, para não sobrecarregar o fígado dessas crianças, e nos adultos a gente também aí tem orientações bem interessantes para evitar que esse fígado fique sobrecarregado. Conversa com a pessoa que te convidou, tá? Regra de ouro, não ingira sem falar com um profissional especializado para saber a melhor forma. Aqui as diluições que eu já comentei com você, né? Crianças até 2, 6 anos a gente vai trabalhar, até 2 anos, 0,5%. De 2 a 6 a gente pode diluir aí até 1%, mas lembre-se, a via inalatória ela é sempre mais eficiente, tá? Crianças maiores até os 12 anos, aí a gente pode trabalhar com uma diluição até 2%. Os adolescentes a gente já sobe, mas a gente monitora, porque a gente ainda está vendo aquele organismo, ele ainda está em formação, né? Às vezes a gente olha uma criança de 13, 14 anos, quase 2 metros de altura, acho que já é uma pessoa formada, mas aquele organismo ainda não está pronto. Adultos, né, 2 a 5%. Idosos a gente reduz porque a pele fica mais fina e a gente perde camadas da nossa pele que barram muitas vezes os olhos e podem aí também ter uma sobrecarga do organismo. E as gestantes, primeiro trimestre a gente não usa e depois orientação de um profissional. E agora eu vou falar de alguns dos óleos que eu já comentei com vocês, né? Só para a gente reforçar aí a forma de uso. Limão, fantástico, mucolítico, mata os vírus que estão no ar, sem contar que deixa o ambiente mais leve e mais feliz. Todos os cítricos deixam o ambiente mais alegre e mais feliz. Difusão por difusor.
melhor opção para as crianças. Se for colocar tópico, cuidado com a exposição solar, liberado para todas as idades. Lavanda, também liberado para todas as idades, acalma a tosse irritativa, além de ajudar a dormir gostoso e ter aquele sono que recupera. Uma gotinha, né, no ambiente. Se a criança está com febre, você quer baixar a febre da criança? A Antônia falou que ela usou o peppermint na sola do pé. A criança, a gente não pode. Faz uma diluiçãozinha bem suave de lavanda no óleo de coco. Você pode passar na solinha do pé. Cada meia horinha você vai lá, passa um pouquinho, massageia, você vai ver que em 2 horas a febre começa a baixar também. Lavanda é ótima até para baixa febre. Segura para bebês, poucas contraindicações, mas a gente sempre vai diluir. O abeto siberiano, Siberian Fir, ele é excelente também para suporte respiratório e ele também é seguro para bebês, tá? Para crianças muito pequenas. Uma gotinha também no difusor, ele ajuda aquela criança que está com falta de ar, aquela. Eu tenho asma, né? Então, aquela. Você quer puxar o ar, parece que não tem ar no mundo. O Siberian Fir, ele é fantástico e ele também apoia o sistema imunológico, tá? Uma gotinha no máximo para não sobrecarregar o sistema da criança e você pode utilizar. Daqui para frente, maiores de 2 anos, daqui para frente a gente já não fala crianças até 2 anos. Tomilho, excelente antimicrobiano, antiviral, mucolítico, também ajuda a limpar as vias respiratórias. Uma gotinha no difusor ou diluído no azeite, como eu falei, essa dica é da doutora Lúdia, nossa médica maravilhosa. E você pode pôr lá uma gotinha no seu azeite para maiores de 2 anos. E a gente não vai dar para tomar gotinha na boca, nada disso. Orégano, a mesma coisa, antimicrobiano potente, ele tem o aroma um pouco mais forte do que o tomilho. Se o ambiente ele é muito pequeno, ele dá uma sensação mais pesada, então vamos usar num ambiente grande, arejado, janelas abertas, para difusão ambiental. E se a gente for utilizar ele diluído, muito, muito, muito bem diluído, porque ele pode causar queimaduras. Daqui para frente, só de 7 anos para cima. Os menores agora a gente deixa. Eucalipto, como eu falei, ajuda a expandir a via respiratória, ajuda a abrir, mas não vamos fazer aquela inalação direta, porque vai ser ainda muito forte. Uma gotinha no chuveiro, uma gotinha no difusor. Ou se a criança maior de 7 anos ainda está com aquela sensação pesada, dilui no óleo de coco a 1% só e faz uma massagem ou aqui no peito ou nas costas, se a criança é um pouco mais sensível ao aroma, pode fazer nas costas também, que vai ajudar a respirar e ele vai estar bem suave. Hortelã-pimenta, refrescante, ajuda nessa sensação de desobstrução nasal, mas para os maiores de 7 anos. E você pode fazer uma inalação direta dele também, que vai auxiliar as crianças. Matriz de protocolo para casos mais agudos: congestão nasal, inalação por vapor, maiores, 2 a 3 gotinhas de hortelã-pimenta, né, num ambiente muito grande, ou se for um ambiente menor, uma gotinha é suficiente, tá? Os menores, vai para lavanda com o limão. Tosse irritativa, a lavanda você pode pôr, mesmo para os pequenos, uma gotinha de cada da lavanda com o sândalo, que o sândalo também ajuda a acalmar essa tosse, tá? E dificuldade respiratória leve, massagem torácica, óleo carreador a 1% do eucalipto. E lembre-se, gente, lavar as mãos, ambientes abertos, janelas abertas. Quanto mais o ar circular, as pessoas às vezes pensam assim: se eu abrir a janela, o óleo vai embora. Não, gente, ele vai ajudar a circular. O quanto mais a gente circula esse ar, mais a gente dilui esse vírus e vai espalhando e vai favorecendo a circulação. E para limpeza, você pode pingar uma gotinha de limão, por exemplo, ou nesse caso você pode até usar um guarde na água para você limpar as superfícies, você ajuda assim a matar os vírus, os germes que estão ali, o melaleuca também, tá? Para limpar o banheiro, limpar a área que as crianças brincam, né? Tem algumas crianças que têm mesinhas para brincar, e aí depois os amiguinhos vão embora ou vão chegar.
limpa ali com esses óleos essenciais que você também auxilia muito nisso. Protocolo de prevenção das voltas às aulas, então, difusão intermitente de cítricos mais tea tree em salas e áreas comuns, reforço da higiene das mãos. Gente, hoje em dia, o vidrinho de álcool gel ou alquinho em spray, você consegue em qualquer lugar, pendura na mochila da criança, os maiorzinhos você pode ensinar a utilizar, aprender desde cedo a usar. Hidratação, muita água, muita água. A água ajuda a fluidificar o muco e fica mais fácil de pôr para fora. Lembrando, blend seguro para crianças: limão, lavanda com abeto siberiano. E comunicação com a família diante de qualquer sinal de alarme, avisar os pais dos amigos, né? Às vezes a criança fica doente, olha, amiga, minha filha teve na sua casa ontem, hoje ela amanheceu gripada. Fica de olho porque eu não sei se passou o vírus para sua, né? Isso também ajuda aí os outros pais a evitar a proliferação e já estar atentos aos primeiros sinais. E a balança integrativa, gente? A Antônia falou aqui, ninguém é contra remédio, mas você tem um cuidado alopático quando necessário. Com o suporte da aromaterapia, você vai ter a melhor opção. Os óleos essenciais, eles não são substitutos, eles são adjuvantes, eles estão juntos, né? Os dois trabalhando em conjunto e avise o seu médico, né? O pediatra da minha filha sabe que eu sou aromaterapeuta, sabe que a gente utiliza óleos essenciais com ela. Então, a equipe médica está sempre ciente do que acontece para que possa, junto com a aromaterapeuta, junto com a família, escolher a melhor opção de tratamento para aquela criança. E agora eu vou parar de compartilhar a minha tela. Vou pedir que vocês fiquem mais um pouquinho, porque a gente tem uma tradição aqui, um ritual, que quem sai na foto fica rico. Então, cada um pega o seu óleo, o seu kit, coloca um coraçãozinho na tela, um sorriso bem bonito no rosto e eu vou dar um print aqui na nossa tela, só um minutinho. Opa, aqui, peraí. Ai, meu mouse sumiu. Um, dois e pronto. Deixa eu só conferir se saiu, para a gente não perder essa tela, essa foto maravilhosa. Saiu, ótimo. Todo mundo aqui lindo, maravilhoso. Converse com quem te convidou, tire as suas dúvidas e não deixem de cuidar das crianças que já estão doentes agora e a preparar todo o suporte para a volta às aulas, para que essa volta às aulas seja tranquila, abençoada e com as crianças todas saudáveis. Um beijo para vocês e até a próxima.